Um prazer estar aqui novamente, para a gente astrologar um pouco, né? E trocar umas ideias aqui sobre... primeiro eu vou fazer uma conceituação breve da astrologia, né? Imaginando que nem todos tenham conhecimento ou tenham uma visão dessa maneira. Então, para depois entrar no tema mesmo das eras, tá? Então, a gente tem aí que a astrologia vem do grego, né? Astra, logos, né? Que literalmente seria o conhecimento ou a ciência das estrelas do céu, né? E a gente sabe também que a astrologia é um sistema muito antigo, né? Ancestral mesmo, que se perde na esteira dos tempos aí. Eles conseguiram chegar mais ou menos até 6.000 anos atrás, os primeiros registros ainda incipientes, né? Muito antes da invenção da escrita e tudo isso. E ela é um sistema, né, que estuda as relações que existem entre o homem, o microcosmos, né, e os movimentos celestes, né? Então, existe uma correspondência celestial, cósmica, muito mais do que, como muita gente imagina, uma influência dos planetas ou dos astros, uma influência gravitacional, etc., como a gente pode imaginar sobre a Lua, que é facilmente perceptível, né? Influência física, magnética, gravitacional. Mas as correspondências é um outro tema que reside no princípio, né, da astrologia, no funcionamento da astrologia e nesse conhecimento, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Então, na verdade, a astrologia é um veículo de interpretação da vida, né? E através da revelação do simbolismo contido, do significado contido em seu simbolismo, tá? Não é normalmente astromancia, né? Quer dizer, embora a gente faça as mancias também, mas a astrologia em si, na sua essência, ela é esse estudo, né, dessa relação do significado, do simbolismo, né, da vida. É um veículo de interpretação e conhecimento da vida. Por isso também ela é conhecida como ciência da vida. Então, ela é um sistema bastante flexível, né? Na verdade, a astrologia, o tempo todo, ela está em processo de atualização. Todo momento você tem um insight, tem uma percepção diferente, vive uma situação e cai uma ficha. E você fala, opa, que legal, né? Que fascinante que é, né? Porque sempre você está se surpreendendo e descobrindo coisas novas, né? Então, ela é muito flexível, adaptável, acompanha a evolução humana, as necessidades humanas, né? Então, em cada época, vocês vão ver um estilo de astrologia muito distinto de outro, porque exatamente ela reflete a sociedade, as necessidades, o momento humano, né? Ela é altamente desenvolvida, porque ela vem evoluindo praticamente desde que o mundo é mundo, né? Assim, digamos assim, que o homem começou a ter algum nível de conhecimento organizado, de entendimento, de leitura de outras coisas, mesmo do próprio cotidiano, ela vem sempre acompanhando isso e desenvolvendo e sendo atual a qualquer tempo, a qualquer momento, né? E seus métodos, técnicas e aplicações estão em constante processo, né? E dinamização e sintetização, sempre se atualizando. Então, ela é muito interessante, né? Portanto, ela é um conhecimento superior que perpassa todos os níveis de conhecimento, né, humanos. Pode mudar, Tomás. Então, a leitura de sinais no céu, né? Então, a gente entende um pouco a astrologia como uma doutrina filosófica, né, que estuda e demonstra a existência de um profundo relacionamento entre todos os planos da natureza, né, seja mineral, vegetal, animal, humano e até planetário e galáctico, né, supra-humano. Então, uma mesma energia, o mesmo princípio, por exemplo, se você vai estudar o planeta Marte, né, você vai entender que
o Marte pode ser aplicado em todos os reinos da natureza, em todas as áreas do conhecimento humano, aquele mesmo princípio. O princípio é o mesmo, né? O que muda são as aplicações à realidade. Então, você sabe a pedra que rege aqui, o Marte, né? Você sabe no seu corpo o tipo de função orgânica que ele vai ter, né? No corpo social, no organismo social, o tipo de função psicossocial que ele vai ter, o órgão que ele rege, as disfunções, os problemas. Na política, por exemplo, né? Enfim, você vai entender isso, né? Que esse relacionamento se aplica a todos os planos e situações e realidades que são princípios aplicáveis ali naquela realidade em particular. A astrologia é uma leitura de sinais, né? E é uma linguagem apoiada numa estrutura matemática integral, que é o organismo celeste, né? Porque a gente vê o céu não como mecânica, como uma coisa mecânica, mas sim como um organismo vivo, pulsante e em evolução também, né? Na simbologia universal, depositada nas grandes tradições religiosas e em suas mitologias que eternamente alimentam nossas civilizações, né? Então, basicamente, seriam os primórdios da astrologia, né? Voltada à necessidade do homem de se reunir em rituais, de fazer plantios, né? De entender as histórias, né? A mitologia, as tradições, né? Então, está tudo ligado, né? E a história da astrologia também é a história do homem, né? Eu costumo dizer que a astrologia é a intérprete mais bem-sucedida da história, né? Porque ela pode falar com grande propriedade da história e da evolução humana, do conhecimento, como a gente vai ver daqui a pouco. A astrologia contribui para o princípio unificador da vida, né? Holístico, que ensina que tudo se movimenta em ciclos, né? E em círculos também. E nós estudamos isso, né? Na verdade, é um estudo de ciclos, né? E, como linguagem simbólica, a astrologia une e reproduz a totalidade do ser integral, do homem integral, né? Da natureza humana em todos os seus corpos, alinhando e entendendo, né? Por ser mesmo uma ciência holística. Então, ela realmente tem essa visão do todo, e não dos fragmentos das partes, né? Juntando todos os aspectos da vida, né? Filosofia, religião, arte e ciência, né? Então, ela representa um pouco de cada coisa e mostra tudo isso, né? Pode passar. Então, aí as correspondências celestiais, né? Que é um pouco o princípio que a gente entende que a astrologia funciona, né? Na verdade, porque sempre tem essa questão, né? Como é que funciona? É uma influência direta, né? Porque realmente a gente é muito influenciado pela Lua. E, no caso da Lua, é muito simples de observar a influência direta dela, né? Psicológica, emocional, afeta o nosso humor, nossos sentimentos, o clima do dia, enfim, né? O astral como um todo. Agora, e Plutão, por exemplo, que está lá nos confins do Sistema Solar, que até foi rebaixado recentemente, né? Quer dizer, que nem é considerado planeta mais. Que influência ele teria sobre nós, né? Objetivamente. Então, não é esse o raciocínio que norteia o funcionamento, digamos assim, da astrologia. Os astros tiveram um papel central na maioria das civilizações antigas. A necessidade do homem de saber sua posição no universo é primitiva, né? Está na origem da necessidade humana de se orientar, de se referendar, de ter alguma organização, né? A organização social, os ritos religiosos, reinados, calendários agrícolas, tudo estava estruturado sob essa organização cósmica, né? A filosofia astrológica nos mostra como a energia incorporada a um planeta irá se manifestar nos vários reinos da criação, né? Mineral, vegetal, animal e humano, que eu já falei um pouco, né? Existe um comportamento sistêmico que é universal, onde se encontra uma correspondência analógica
entre as várias estruturas, biológica, psicológica, história planetária, etc. Quer dizer, a astrologia funciona por analogias e associações, né? Então, assim que foi desenvolvido o conhecimento astrológico, pela observação. Então, os astrólogos, os sacerdotes, os antigos oficiais dos reis e tudo, eles ficavam lá observando o céu, o movimento dos planetas, o que estava acontecendo com os planetas, e sincronicamente aqui, o que eventos estavam acontecendo, né? Estourou uma guerra, houve um grande cataclismo, né? Enfim, houve uma revolução. Então, eles faziam essas analogias, né? E esse comportamento sistêmico ele é presente em todo o universo, né? É uma mesma energia que perspassa vários níveis, várias instâncias, né, do conhecimento. E a astrologia é um instrumento essencial para fazer a ponte entre o homem, né, os deuses e o homem, entre o céu e a terra, né? Os deuses falam a nós pela astrologia. Os próprios planetas são considerados deuses, né, ou semideuses. Também é ali que a astrologia nos ensina que existe harmonia e simetria no universo, e todos somos parte de um todo, né? Então, tudo tem um sentido, tem uma ordem, tem um porquê, tem seus ciclos, né? E, portanto, tem alguma previsibilidade também, sempre respeitando o livre-arbítrio, né? Pode passar. Bom, então, as eras astrológicas, né? Eu cito aí uma francês, né? Jean Porret, um filósofo, ele fala o seguinte, falava que o céu estrelado constitui um quadro correto onde se inscreve a história do passado e do futuro. Toda a história da humanidade, toda a história nos seus domínios se encontra em paralelismo com este fenômeno cíclico, né? Que é a precessão dos equinócios, que é um dos 3 principais movimentos da Terra, que dá origem às eras, né? Ao grande ano e aos grandes meses. Haveria, assim, um eterno retorno das mesmas fases religiosas pelas quais deve passar a evolução de conjunto da humanidade, chamada espiral cósmica, igual foi falado hoje também mais cedo. Não é um círculo, né? Mas é uma espiral. Então, realmente, o céu é o quadro, né? É o grande quadro onde se inscreve toda a história, né? Toda essa leitura que a gente pode ter, né? E é onde a gente pode basear nossa história maior, mais macro, né? De qual fala as eras, né? Então, de forma impressionante, as características do comportamento humano, seus princípios éticos e morais, a forma de reação da nossa espécie ao ambiente do planeta, mostram o acerto do conceito de eras, comprovado que é pelas pesquisas da moderna arqueologia e pelos avanços da antropologia, responsável por descobertas que identificam no tempo as diferentes eras da evolução astrológica da espécie humana, né? Então, é incrível, como a gente vai ver em seguida, né? Como que é acertado, como que é rico esse conceito e essa compreensão da evolução humana, das características em cada época, né? E tudo que vinha acontecendo. É importante a gente saber alguns conceitos. Por exemplo, toda era é regida por um signo e por seu signo oposto, né? Todo mundo fala muito da era de Aquário, mas esquece que é Aquário-Leão, né? Não é só Aquário. As selfies, né? É verdade. E então a gente está aí nessa transição, né? O micro se reflete no macro e vice-versa, né? Então, é, mais uma vez, essa ideia das correspondências celestiais. Tá? É uma coisa de reflexão, de analogia, de acontecimento, né? Então, você pode entender um evento celeste num determinado momento e entender como que ele tem a ver com alguma coisa aqui num planeta que aconteceu e como a gente pode fazer a leitura disso, né? Não só a leitura de um fato já consumado, já acontecido, como também a por acontecer, né?
também a gente pode, muitas vezes, prever, fazer um pouco de mancia, né? Pode passar. Então, a gente começa ali, mais ou menos, há 13 mil anos antes de Cristo, né? Na antiga era de Virgem, né? Começar a nossa grande viagem aí pelas eras. Deixa eu passar por aqui. Mudar um pouco a perspectiva aqui, tudo bem? Só para virar para cá agora. Embora, desde sua formação, o mundo tenha passado diversas vezes pelo grande ano, que dura 25.920 anos, a ação dos signos sobre os grandes meses, né, que são as eras que duram 2.160 anos, só pode ser avaliada pelos progressos culturais na história, né? Quer dizer, a gente não tem muito registro antes disso, né? Na verdade. Nessa época, o ser humano evolui para o detalhe e o cuidado, né? Que são coisas de virgem, né? Como noções primárias de saúde e dos hábitos, né? Evoluiu a capacidade de observação da espécie, que deixa de reagir apenas ao ambiente e passa a interagir, né? Virgem é um signo de terra que gosta de atuar, de interagir, de fazer, né? Um signo de atitude, assim, né? E as primeiras experiências agrícolas, né? Invencionices virginianas, né? Coisas de cultivar a terra, que é outra atividade virginiana. A invenção de vestimentas foram importantes, né? Quer dizer, matava lá um mamute e ia pegar a pele dele e usar para se proteger do frio. Isso já é um prodígio humano, né? Quer dizer, a necessidade fez o homem ser prático, né? Buscar realmente se adaptar ao meio, né? Virgem e peixe são signos mutáveis, adaptáveis, e ele foi, a partir desse aprendizado, desenvolvendo, evoluindo, né? Dentro das suas necessidades básicas, né? O homem descobre o prazer de um alimento elaborado, ainda que tosco, né? Quer dizer, nem o fogo tinha sido inventado, mas já tinha alguma forma de elaborar, pelo menos lavar um alimento, né? Ter umas noções de higiene, de nutrição, né? Inventam instrumentos e descobrem as especializações, embora ainda muito rudimentares, né? Mas todos esses prodígios, né, têm a ver com virgem, habilidades manuais, especializações, detalhe, né? No final da era glacial, o derretimento das geleiras obrigou o homem e a fauna a se mudarem para as Américas ao ritmo das mudanças climáticas. Lembrando, mais uma vez, que são signos mutáveis, né? Então, o homem teve que se mover, né? Teve que se locomover para condições melhores de clima, né? E tudo, na época, né? O Homo sapiens se impôs como espécie e foram os primeiros a colonizar todo o planeta, inclusive com suas habilidades manuais, né, desenvolvidas com o detalhe, a precisão, eram grandes caçadores, chegando mesmo a extinguir várias espécies. Imagino eu que, na época, também não tinha bem menos espécies, né, que depois foram desenvolvendo. Mas, então, essa foi a era de Virgem, né, inicial, o primeiro, assim, acho que sopro de civilização, os primeiros passos em direção a uma evolução, né, um aprimoramento humano, né. Pode passar. Em seguida, nós temos a Era de Leão, aí entre 10.991 a 8.831 a.C., né? Nessa época, então, houve o domínio do fogo. Certamente o homem já conhecia o fogo, né? Porque caiu um raio e incendiava uma floresta. Então, existia o fogo. Mas como fazer fogo, né? Para aquecer, para cozinhar, né? Para fazer outras coisas. Então, ele começou a dominar o fogo, que é um elemento de leão, e a domesticar os animais, né? Características de leão e também do seu oposto, Aquário, que era regente da era, que rege o conhecimento e o espírito tribal, né? O signo de Aquário. Então, foram características lá de começar a se aglomerar
grupos humanos, né, pessoas, desenvolver atividades. Aqui o homem desenvolve o senso de domínio e poder e toma consciência de sua força física e sua supremacia sobre a natureza, né, o poder, a capacidade de conquistar, né, de realizar, de se fortalecer. É também nesse momento que o ser humano descobre a diversão e o prazer. Quer dizer, eu não imagino como era a diversão do homem naquela época, né? Mas alguma coisa, um joguinho com pedra, alguma coisa que já tinham inventado ali, né? O processo criativo se revela em vários campos de atividade. Por exemplo, o uso do corpo para se expressar, né? Levando pelas formas de teatro, né? De representação dramática ligada ao leão, né? Que mostra a representação do imaginário do indivíduo, porque nem linguagem eles tinham direito, né? Acho que nem conseguiam se comunicar, assim. Nem linguagem existia. Então, eles tinham que usar os que eles tinham, que era o corpo, né? Que era as pinturas, já descobriam cores na natureza, elementos assim pictóricos, né? E pinturas do que eles viam lá, dos animais e tudo, né? Então, o teatro também era uma forma de expressão, né, dramática, ainda que, imagino, bem rudimentar, né, mas, pelo menos, eles conseguiam manifestar o que eles imaginavam, o que eles viam, o que eles pensavam, né, que era incorporado ao cotidiano da espécie como uma manifestação do grupo, né. A cerâmica surge como a manifestação mais evidente das artes, né. As pinturas rupestres expressam o sentido dramático da vida do ser humano na busca de um registro de cenas do cotidiano que ficará para os seus descendentes, né? Então, a gente sabe que as pinturas rupestres elas têm um sentido forte, né? Dramático, são cores vivas, representando situações também do cotidiano deles, como a caça, né? Como a princípios assim de um certo domínio sobre a natureza, né? Tanto que quando o calor do sol de Leão veio derretendo as geleiras, né, acabando com a era glacial ainda, né, que ainda tinha muito gelo no mundo nessa época, foi quando se descobriu que apareceu no sudoeste da França, nos Pirineus, né, em Lascaux, né, na França e no norte da Espanha, nos Pirineus, centenas de grutas com pinturas rupestres, né? Que foi uma grande descoberta, e os arqueólogos estudam ainda essas pinturas para entender o homem, né? Essa necessidade de criar, de Leão, né? De expressar criativamente, representar isso com uma certa dramaticidade, que eram provas da riqueza dos talentos criativos da época. Tá? Bom, pode passar. Depois a gente tem a era de Câncer, né? Caracterizou-se pelo matriarcado. Começou a reunião de grupos de pessoas, né? Não tinha nenhuma noção ainda de família, nem de civilização direito, nem de sociedade, mas tinha um grupo já, as primeiras formações grupais, tribais ali e tal. E a mulher, né, a percepção da importância já da mulher já existia. Então, o matriarcado já era uma coisa importante, né? A saída do homem do interior das cavernas, porque também era uma era regida por Capricórnio, que rege as construções, né? A terra. Então, as primeiras habitações, né? Ali fixas, né? Na China, no Egito, na Índia, Mesopotâmia, atividades capricornianas, né? Porque o homem começou a se fixar em alguns lugares específicos, né? Essa necessidade de referência no mundo, de criar uma organização quase social, né? Quase uma civilização. Então, começou a ver que a vida podia ter algum conforto, né? Construir rudimentarmente ali umas casas. E é interessante que praticamente todos os povos possuem uma lenda
sobre o dilúvio universal, todos os povos antigos, né? Por isso eu acho difícil ser uma lenda, né? Realmente eu acho que aconteceu. Principalmente porque era o final da era glacial, então todo aquele gelo que vinha derretendo das montanhas, dos lugares que vinha concentrado, virou água que ia, né, inundando grandes partes do mundo, né? E onde a água servia como uma fonte de purificação das águas, né, das raças, a água de Câncer, né? Veio como um elemento de purificação, o dilúvio, né? Esse tipo de coisa. Então, muitos povos tiveram que sair, os egípcios mesmo tiveram que sair do Egito, e alguns vieram aqui para a América Central, né, norte da América do Sul, desenvolveram civilizações aqui, né, e começaram a desenvolver essas habitações lá na China, também no Egito, né, e também já desenvolviam alguns tipos de embarcações muito interessantes, começaram a conquistar o oceano, as águas, né? Nesses mitos, toda a civilização pré-diluviana existente era destruída e um novo ciclo era iniciado com os remanescentes bárbaros, como aconteceu, logicamente, também na era de Câncer, né? Câncer-Capricórnio. Os deslocamentos necessários ao sustento eram mínimos, porque o estilo de vida dependia menos das estações, né? E a população aumentou, porque o homem foi ficando mais fixado nos lugares, né? Então, é mais possível haver criar uma criança, de uma certa forma, né? Começar a aumentou isso. Então, a população aumentou, o câncer tem a ver com isso mesmo, né? Com a maternidade, com o cuidado, né? Essa profunda mudança de comportamento conduziu ao início da agricultura. Alimentação, nutrição é outra área canceriana. Criam-se linhagens de família, os futuros clãs e tribos. Porque Câncer também tem essa necessidade um pouco gregária, né, de criar uma família, uma raiz, pertencer a algum lugar, né, a um clã, alguma coisa. A prática de ritos de fertilidade era difundida, né? Tanto que a gente vê esculturas do período aqui que representavam as mulheres com o ventre avantajado, os seios também, né? Porque são áreas cancerianas, né? Ligadas à maternidade, à nutrição, essas coisas, né? Pode passar. Depois a gente tem a Era de Gêmeos, né? Ali de 6.671 a 4.511 a.C., né, que já começa a gente a ter mais registro, mais informações desse período. Então, a gente pode falar um pouquinho mais. A influência versátil, intelectual e comunicativa de Gêmeos reflete-se no prodígio desse signo, que é a invenção da escrita, né? Embora ainda também rudimentar, a gente tem as tábuas cuneiformes, né? Tem as pictografias, várias representações simbólicas, né, de escrita desse período. Esse elo vital para o desenvolvimento da inteligência humana revela a necessidade de registrar e acumular informações, né? O homem começou, a partir de Gêmeos, a ter essa necessidade de registrar, de comunicar de alguma forma, né, de deixar como até um desenvolvimento da inteligência, realmente, que é também uma coisa mercurial, uma coisa geminiana. E acumular, registrar essas informações de alguma forma, começando com símbolos grosseiros, rabiscados de objetos de argila, a escrita foi sendo aperfeiçoada, né, até adquirir a forma dos pictogramas e caracteres. Ao mesmo tempo, a religião, que é atribuída a Sagitário, signo oposto a Gêmeos, criou raízes e adquiriu um caráter formal, e os primeiros grupos reunidos para aprender, né? Com a necessidade de alguma coisa de transcendência, né? De buscar a mente superior, uma filosofia de vida, entender um sentido maior
para a vida, que é o Sagitário, começou a dar essas primeiras noções para o homem, né? De significância, de simbolismo, de sentido maior, mais elevado, né? E a reunião de grupos reunidos para aprender tanto é uma coisa geminiana, porque é uma coisa comunicativa, intelectual e tudo, como é sagitariana também, né? A gente pode lembrar que Sagitário rege a universidade, a academia, né? Então, aí começou essa história. Surgem os primeiros viajantes solitários, né? Quer dizer, o homem se agregou de alguma forma, veio se reunindo, né, por motivos de se alimentar, de se proteger, de ataques de animais e tudo, e criou habitações, né, começou a ter uma vida um pouco mais organizada, em grupo, em sociedade, no princípio, mas aí, de repente, voltou um movimento oposto. Não, vamos sair. Gêmeos criou essa necessidade de explorar o ambiente em volta, de desenvolver, de conhecer o mundo, né? O conhecimento. Então, os primeiros viajantes solitários queriam conhecer pessoas diferentes, aprender outras artes, outras informações, saber notícias, né, de outras tribos, de outras pessoas, e trocar experiências, técnicas de uso de instrumentos, armas, né? Primeiras coisas que eles desenvolveram também. Amplia-se a capacidade de adaptação ao meio em que vive, ocorrendo a miscigenação de clãs, né? Então, a necessidade de adaptabilidade, flexibilidade geminiana, mistura, né? Um pouco disso tudo aí, e adaptação. Outro prodígio da era foi a invenção da roda, né? Que tem tudo a ver com Gêmeos também, o amor pelo movimento, pelo desenvolvimento, né? Por percorrer mais distâncias, por comunicação física ali, movimento, né? Então, é outro prodígio do homem geminiano, sagitariano, né? Queria percorrer distâncias maiores, né? Explorar outras coisas. Então, começou aí esse desenvolvimento da roda, que foi outra grande evolução humana, né? Sabe-se lá inspirado por quem, né? Povos do espaço, né? E tudo isso, porque acho que a gente sempre teve ajuda aí, muita ajuda de fora, né? O próprio desenvolvimento da astrologia não é uma coisa muito terrestre, não, né? Pode passar, Tomás. Depois a gente tem a era de Touro, né? Aí a gente começa a ter mais informações. Aproximadamente ali de 4.511 a 2.351 a.C., né? Touro representa o estabelecimento material de uma civilização. É um signo de terra fixo, né? Então o homem voltou a ter essa necessidade de se fixar mais a terra, os lugares, estabelecer relações, explorar a terra. Touro é a terra fértil, né? Que dá a vida, que produz os alimentos, né? E então, é um signo de terra fixo, como tal, implica em se identificar a consciência tribal dentro de um contexto geográfico, né? As primeiras noções de país, assim, né, pertencimento a uma nação maior, não só os clãs, as tribos, mas a união de várias tribos, a reunião das tribos, né? Os caciques, né? Então, começou a ter realmente essa necessidade de uma noção maior, de um contexto geográfico, de uma referência geográfica no mundo, né? O homem se encontrar ali. Isso acarretou a fusão dos recursos do povo com os recursos da terra. Assim, estabelece-se o conceito de um lar nacional, transpondo as diferenças tribais. Nessa fase, o homem se estabelece em espaços determinados e toma posse da terra, delimitando um território para seu clã e sua tribo, né? Tudo coisa bem taurina, né? Ainda ali. A posse, né? O territorialismo, né? Tudo essas noções aí taurinas. Nesse processo, surgem os primeiros aglomerados humanos ordenados em habitações, criadas com o trabalho,
a maioria deles usando terra e pedra, os elementos essenciais a uma vida sedentária em territórios específicos. A fixação mesmo, a construção. Touro é um signo de solidez, né? De estrutura. Então, as construções começaram a ser mais sólidas, né? Tanto que você tem as construções faraônicas no Egito, né? Aquelas arquitetura pesada, aqueles blocos gigantescos, né? Aquela grandiosidade toda, né? Por essa ocasião, estabelecem-se as bases das primeiras civilizações, né? Porque aí começou a ter uma noção maior do grupo, né? O grupo passou a ampliar sua esfera de atuação, né? Seguinte. Aí a gente tem o signo de Escorpião, que é seu oposto, né? A Touro. Então, quando a gente mistura a terra de Escorpião com a água do rio Nilo, né? Com a terra de Touro com a água do rio Nilo, que é o Escorpião, você tem o quê? A terra fértil, capaz de produzir alimentos, né? Grandes para alimentar a população, né? Do país. Então, na verdade, a civilização egípcia, né? Esse império egípcio foi o que floresceu com grande força nessa era, né? A escravidão do povo judeu, né? Que era ariano, né? A raça ariana, que foi escravizado à terra taurina dos egípcios, né? Uma terra taurina. E então essa terra fértil aí do rio Nilo, as margens do Nilo, representava grandemente essa era, né? Todo o simbolismo de Touro e Escorpião, né? Da terra fértil. Os bois alados dos caldeus, cultos ao touro como Minotauro, né? Do labirinto de Creta, culto aos mortos, né? Do Escorpião, foram a forma mais popular de participação religiosa nesse período, né? Tanto que a gente vê lá as tumbas dos faraós, por exemplo, a gente vê aquelas pirâmides gigantescas, o grande culto à morte, né? Eram enterrados com seus escravos, com seus animais, com suas riquezas, né? Isso tudo são ecos de Escorpião, né? O materialismo taurino, a posse, os bens, as riquezas, junto à ideia de levar isso além, né? Além dessa vida, né? Além da morte, né? Pelo princípio do Escorpião. Krishna é pintado como um pastor de gado. Ainda hoje as vacas são sagradas na Índia, né? Ecos ainda da era de Touro. Os mortos eram embalsamados e decorados com grande cuidado e senso artístico, e acompanhados de muitas posses que a pessoa tinha em vida, né? Então, essa noção ainda da materialidade, quer dizer, o corpo talvez possa continuar, né? Então, eu vou embalsamar, porque, né, quando eu chegar do outro lado, ainda mantém minhas riquezas, né? Um touro vivo era selecionado pelos sacerdotes para representar o deus Apis, que reinava no mundo subterrâneo de Escorpião, né? Então, tinha um sacrifício para aplacar os deuses, né? Também. Então, a gente vai encontrar vários simbolismos, né? Vários simbolismos aí nessa era, claramente alusivos ao signo e a seus opostos. Por exemplo, o faraó, né, que era considerado o homem-deus, a cumieira, né, da sociedade, aquele que estava mais elevado, que era o grande intérprete, era em si mesmo Deus, né? O faraó era como se fosse um Deus, um grande Deus. E a gente vai notar aqui que em cada era o homem desenvolveu uma noção de Deus de acordo com o princípio da era dos signos, de religiosidade, espiritualidade, de manifestações, né? Começando um pouco aí nessa era, né? Então, o faraó, além de ser a pessoa que detinha todo o poder temporal, era o ápice da pirâmide. Ele comunicava-se com os céus. Esse conceito de homem-deus é muito importante para cada uma das eras, tá? Na era de Áries, a gente tem César, tem Moisés. Na era de Peixe, Jesus Cristo. E na era de Aquário, o homem iluminado. Em sua coroa, o faraó usava a serpente.
né, um símbolo de sabedoria e de escorpião também, né, a serpente. E em sua mão segurava o ansata, que é o símbolo do planeta Vênus, né, regente de Touro, simbolizando o domínio divino sobre o material, quer dizer, o círculo sobre a cruz, né? Se invertermos esse símbolo de cabeça para baixo, colocando a cruz sobre o círculo, teremos o glifo de Marte, que é o regente de Escorpião. Interessante isso, né? Então, é na história dos judeus escravizados pelos egípcios que nós vamos encontrar a transição entre as eras de Touro e Áries. Foi o grande iniciado Moisés quem libertou os judeus da servidão da terra, né? Touro, escravizados, presos à terra ali, através das peregrinações pelo deserto do Sinai. Quando Moisés libertou o povo do Egito, os escravos judeus, e fez a travessia do deserto com eles, levando-os à terra prometida, isso foi a cúspide das eras, foi a transição, né? Essa jornada caracteriza mais fortemente a transição da era de Touro para a era de Áries, né? Para serem pioneiros na terra de Israel, que é regida por Áries, a próxima era que viria em seguida, né? Pode passar. Então, a gente tem a era de Áries, né? De 2351 a 191 a.C. A transição de uma grande era para outra é lenta e gradual, né? Porque são 2.160 anos, quer dizer, é como se fosse uma grande geração dando lugar a outra geração. E, portanto, não pode, do dia para a noite, acabar uma era e começar outra, senão há um choque cultural imenso, né, de conhecimentos, de filosofias, de religiões. Então, há uma lenta transição, às vezes de 2 séculos, mais ou menos. Mas a gente tem elementos que caracterizam bem a entrada de cada era, eventos realmente, né, simbólicos e fortes e que demarcam bem isso, como a gente vai ver aí. Porém, as mudanças no estilo arquitetônico são uma indicação dessa passagem. O fato que bem ilustra essa época é o contraste entre as pirâmides egípcias, né, como eu falei, pesadas, enormes, gigantescas, essa coisa toda, para a elegância de obras-primas, como o Partenon, né, que é essa elegância libriana, que é o signo oposto a Áries, né? Então, a gente nota claramente como é que mudou a arquitetura aí, como é que tudo recebeu ecos de Libra, né, nessa época, né? A elegância, o refinamento, né? Embora fosse uma era bastante bélica, né? Bastante bárbara mesmo, né? A chegada de Áries foi marcada por uma economia e civilização baseadas na guerra e na conquista, versus uma existência mais pacífica, taurina, né, baseada na agricultura. Isso não era tão importante mais, né? Pois não. Não, assim, é um conjunto de coisas, né? Você tem a questão comportamental, que é regida pelo signo e pelo seu signo oposto. Mas a arquitetura, você está citando muito a arquitetura, parece que a arquitetura está sempre ligada ao signo oposto. Não, é porque, por exemplo, no caso aqui, né, você tem os 2 signos muito bem representados nessa arquitetura. É porque mais a partir de Touro e Áries que a gente pode verificar a arquitetura através da evolução, né, das construções, tudo isso. Mas aqui, por exemplo, você tem feitos bélicos, né? Você tem lanças, você tem guerreiros, né? Você tem elmos arianos, né? Você vê lá carros de guerra e tudo, né? Mas é um tipo de arquitetura harmoniosa, leve, elegante, né? Artística, que é coisa de Libra, né? Harmonia, né? Então, a gente vai ver isso tudo. Ó. Por exemplo, as colunas gregas
tinham uns espirais que eram tipo chifres do carneiro de Áries, né? Também é outra marca, como várias outras marcas a gente vai ver na arquitetura também, né? Que representa muito, é uma forma de expressão artística de um povo, de uma época, de uma civilização, né? O carneiro ariano era adorado pelas tribos nômades e guerreiras de Israel, que tinham tanto sanguinárias como de religiosas, né? Deus mesmo, Jeová, era visto às vezes como um Deus punitivo, né? Como um Deus duro, né? Cerca de 550 a.C. foi descoberto o ferro, que é o metal marciano, né? Regente de Áries, ariano. Então, a era de Áries indicou a passagem de várias tribos e civilizações existentes, nômades, né? Tribos que viviam em desertos, em lugares assim, para uma época de grande violência. Começaram a brigar, a guerrear entre si, né? Disputar território, tudo isso. Muita barbárie, né? Porque, principalmente depois que foi descoberto o ferro e que ele foi usado como arma, né? Arma branca, então o homem teve instrumento para se impor, né? Foram os grandes feitos, os grandes guerreiros, os heróis, grande maioria deles vieram dessa época, né? Foi durante esse período que os impérios dos persas, romanos e egípcios tiveram um tremendo poder. A Áries está sempre preocupada em conquistar, né? Em ganhar, não só em competir, em guerrear, mas em ganhar, em ter esses feitos heróicos aí, feitos assim, né? Pode passar. Aí a gente tem Moisés, né, como grande avatar, né? O grande personagem da era de Áries, né, o Salvador, que salvou o povo, né? Foi nesse clima de opressão que Moisés emergiu da casa do faraó para libertar os judeus e guiá-los à terra prometida, né? Ele incorporava todo o simbolismo de Áries, né? Coragem, espírito de liderança, pioneirismo. Também ele codificou seus princípios na lei mosaica, né? Aí começa a aparecer de novo Libra, as leis, as regras, porque tinha tanta barbárie, tanta falta de regra, de limites, de leis, que foi necessário criarem-se leis, né, que regulassem a vida, os relacionamentos humanos, né? Então, Moisés teve a lei mosaica, os 10 mandamentos, né, que foram revelados a ele, reduzindo, nós temos o número 1 do 10, que é o Áries, né? Ele falou, eu sou o que sou, né? Deus também se manifestou assim para ele, como uma sarça ardente, o fogo de Áries, né? Afirmações arianas, né? Eu sou o que sou. E ele trouxe os 10 mandamentos montanha abaixo e encontrou o quê? Os israelitas adorando ainda o bezerro de ouro, que era eco ainda da era de touro, né? Essa adoração ao bezerro de ouro. Então, ele destruiu esse bezerro, proibiu qualquer manifestação de culto ao touro ou coisas ainda remanescentes da era anterior, né? Então, aí Jeová apareceu nele na forma de uma sarça ardente, dizendo, eu sou o que sou. A fé monoteísta foi característica dessa era, porque ela incorporava os princípios da profecia de um Deus único. Mais uma vez, Áries, né? É o número 1, é o único, é monoteísta, né? E, quer dizer, o homem vinha de muitos cultos à natureza, né? Como na era de touro, por exemplo, cultuar o sol, cultuava a lua, né? Tinha muitas noções de religião, de Deus, de espiritualidade, ainda que um pouco pagãs e tudo, mas aqui não, aqui Moisés trouxe a ideia de um Deus único, né? Um Deus monoteísmo, um monoteísmo, né? Um Deus personalizado que se manifestou a ele, né? Arianamente.
Desde a queda de Israel, nos tempos romanos, os judeus carregam consigo um espírito corajoso e pioneiro, que os ajudou a sobreviver. Esse trágico aspecto da raça deve-se ao conflito de vibrações entre a era cristã de Peixes, na qual viveram, e a era de Ares, quando o antigo Israel atingiu seu ápice também, seu zênite, né? Então, essa coisa de transição, né? Eles não se integraram completamente, nem ao espírito ariano, guerreiro, e nem ao espírito cristão, pisciano, né? Então, é um certo karma da nação de Israel, dos israelitas, né? De ser um povo de transição, né? De carregar preconceitos, coisas assim, né? Ali a gente tem que Moisés soprou o chofar, né? Que era o chifre do carneiro, né? Representando também um símbolo da era, né? Caracterizando também o início da era de Ares. E ali também o êxodo, né? Ou a peregrinação dos judeus, ilustra muito bem essa passagem de era do touro para a era de Ares, tá? Então, isso é interessante também, né? Deixa eu passar. Deuses, heróis e guerreiros. A circuncisão, né? A iniciação dos machos à alma coletiva refletem bem o espírito da era de Áries, Libra, né? Tanto que o pênis, por exemplo, é característico de Marte, né? De Áries. A circuncisão, que é um tipo de cirurgia, também é uma coisa ariana, marciana. As vibrações do carneiro são inerentes ao povo judeu, que foi usado como cordeiro sacrificial e ainda assim conseguiu recomeçar a vida, né? Então, é a imolação do cordeiro, né? Aí eles não sacrificavam mais touros, né? Eles sacrificavam carneiros, né? Cordeiros, o sacrifício, o sangue de Ares que tinha que ser derramado, né? O sacrifício para aplacar a ira dos deuses na era de Ares, né? Foi usado como cordeiro sacrificial e ainda assim conseguiram recomeçar, como Ares, né? Sempre tem esse poder de recomeçar de novo, de dar a volta por cima e está sempre pronto para a próxima, né? Batalha. Foi nas cidades-estado guerreiras da Grécia e depois em Roma que as culturas de Ares iriam florescer. As legiões eram sempre acompanhadas por carneiros vivos. Os romanos e os gregos usavam aríetes, né, contra as cidades sitiadas. Né, o ariete, eles pegavam a cabeça de carneiro e amarravam na ponta de um tronco, que tem a cabeça dura igual ferro também, né, o carneiro, e iam derrubando os portões das cidades, né, iam fazendo isso aí. A Áries representa o desejo de expressar-se como um indivíduo distinto e independente. O eu sou, o homem se fazia por ele mesmo, né? Heróico, para dominar o meio ambiente, né? Era o espírito da época, espírito bélico, conquistador, né? A literatura da era relatou as artes marciais, feitos de coragem dos grandes heróis da mitologia grega, né? Foi uma era de guerreiros e pensadores. Áries rege a cabeça, né? O cérebro. Então, a gente vai ver muito isso na Grécia, por exemplo, no parlamento, né? Na democracia que eles inventaram, os pensadores, né? O lado intelectual. Onde predominavam as energias masculinas. Uma era na qual os homens pensaram em fundir-se com seus deuses olímpicos, né? E eram diretamente inspirados pelos deuses do Olimpo, né? No caso, principalmente Marte, né? O Ares, né? Então, ainda tem? Então, Libra, nessa época, oferece as leis e a justiça, né? Como contraponto, como equilíbrio ao pioneirismo, à individualidade, o egoísmo, né? O belicismo de
ariano, né, tinha que ter harmonia, tinha que buscar um convívio, alguma civilidade, né, entre as pessoas. Então, Libra traz para essa era um sentimento de justiça e a necessidade de codificar o comportamento social em conjuntos de leis e costumes, porque Libra representa a lei e a estrutura moral em qualquer cultura. A justiça foi criada para que os homens recém-libertados pioneiros do deserto tivessem uma estrutura sobre a qual basear sua sociedade. A Libra e Vênus influenciaram essa era através dos códigos de justiça. Já até falei dos 10 mandamentos, da lei mosaica, né? Que foram adotados e que ainda hoje têm relevância, né? Por exemplo, a famosa Pax Romana, né, que foi criada nessa época, ainda hoje é estudada no direito e tudo, né? Ainda tem relevância, esses códigos, alguns princípios. Além do Código Mosaico e a democracia da Grécia, Roma inventou a Pax Romana, que é ainda a base de muitas legislações. Então, o conceito de Deus, né, que o homem tinha ao final da era de Áries era: os egípcios tinham seu Amon, agora com cabeça de carneiro. A gente vai notar em vários mitos que eles substituíam o touro pelo carneiro, né, nessa época. Inclusive, no caso de Amon-Ra, que antes usava uma cabeça de touro, né, passou a adotar de carneiro. Os gregos acreditavam serem eles próprios a imagem de Deus, seus deuses, né? Todo o panteão inspiravam a eles. Os judeus viviam pelo código e a ética de Jeová, como revelados pelos profetas. E os romanos desenvolveram César. César era uma divindade e era o espírito de Roma, todo o poder, né? E também nessa era a gente teve os grandes profetas, né? Áries é um signo bastante profético, tanto que a gente fala que os chifres do carneiro são como antenas, né, que mantêm a pessoa conectada com o cosmos. E como Áries rege o cérebro, a cabeça, né, a mente, as ideias, então vinham as profecias. Foi a época que surgiram os grandes profetas do Velho Testamento, né? Isaías, dentre outros, né? Então, foi também uma época bem profética, né? Pode passar. Bom, aí começa um novo grande ano, né? Porque como as eras é medida pela precessão dos equinócios, o nome precessão é o que vem antes, né? Então, ela não é de peixes para Áries, ela é de Áries para peixes, tá certo? Como a gente está vendo aqui. Então, 30 graus de peixes, né? 29/30 graus de peixe é igual a 0 grau de Áries, tá certo? Então, aqui que começa o grande ano de 25.960 anos, que é 0 grau de Áries ou 29/0 de peixes, tá certo? Então, aí... 920, isso mesmo. Né? Então, daí também a grande importância de Cristo, né? Do Cristo, que ele é considerado o grande avatar, não só da era de peixes, mas de todo o grande ano, porque ele veio inaugurar um novo grande ano, né? Próximo ali do ano 0, né? 191 a.C. a 69 ano Domini, né? Então, por vários séculos antes do nascimento de do Cristo, a humanidade preparou os alicerces para sua chegada e seus ensinamentos. Queriam modelar, além da consciência de sua era, a do grande ano inteiro, né? Durante os 500 anos anteriores à chegada de Jesus, nasceram muitos dos fundadores das grandes religiões, né? Veio essa turma quase toda ali, ó, Buda, Zoroastro,
Chaitanya Mahaprabhu na Índia, né? Lao Tse, Confúcio, todos vieram à Terra ao final da profética Era de Áries. Isso sem contar os profetas do Velho Testamento, que vieram também profetizando a vinda do Salvador, né? Do Cristo. Eles deram ao mundo ensinamentos que iriam unir os vários grupos tribais do Oriente, né? Lao Tse, Buda, Zoroastro, porque eles eram lá orientais. Né? Jesus iria realizar essa tarefa no Ocidente. Né? Então, ele veio para o Ocidente pregar isso para nós aqui. Em Peixes, o foco foi transformado no desejo de fundir o eu com uma realidade maior através de uma experiência interior, mística e devocional, totalmente diferente, né? Aí a necessidade da devoção, o sentimento místico, né? De pertencer a algo maior, um sentimento de fusão, né? Com tudo, com o cosmos, né? Então, relacionado ao signo de Peixes, né? A totalidade oceânica, né? Fusão ao todo, né? Ao cosmos, né? Então, a gente tem o Cristo, a estrela e os magos. Tanto que eu não sei se vocês sabem, né? Mas o dia dos astrólogos é o dia 6 de janeiro, né? Que é o dia de Reis, porque realmente eles foram astrólogos também. A intelectualidade da era anterior de Áries tinha dado ao homem novas visões sobre si, revelando o indivíduo. Áries veio desenvolvendo o indivíduo, né? A noção de eu, de individualidade, que foi muito importante também, que o homem ainda não tinha. Em Peixes, como um movimento contrário também, já foi tirando o foco de si, desse indivíduo, da personalidade, buscando o foco no místico, né? No espiritual. O homem começou a se ver como um ser místico também, espiritual. A humanidade queria escapar de tantas guerras e lutas no fio da espada ariana, procurando a paz e uma compreensão transcendente da vida. Né? E a estrela de Belém, famosa, né? Que todo mundo tem livros até sobre isso, né? Na verdade, não era uma estrela. Era o que os magos realmente viram lá no Oriente, né? E vieram adorar o Messias que estava nascendo. Eles já sabiam, porque eles conheciam o mundo, né, esotérico, já a astrologia, e sabiam que ocorreu uma conjunção raríssima no céu, que era essa estrela chamada Estrela de Belém, que era uma conjunção de Saturno com Júpiter, né, em Peixes, que apareceu no pôr de sol de terça-feira, 15 de setembro do ano 7 a.C., essa seria a hora do nascimento de Cristo, né? Quer dizer, ele seria virgem com ascendente em Peixes, incorporando os dois signos da era, né? Tem polêmicas aí sobre o horário, sobre o mapa dele. O Rodrigo hoje de manhã até falou sobre o lado pisciano, a casa 12 de Jesus, Netuno, né? Mas aí, realmente, ele tendo o ascendente em Peixes, né? Nascendo no entardecer desse dia, ele teria Júpiter e Saturno, essa conjunção raríssima, na casa 12 do mapa dele, dentro dessas características. Né? E era uma conjunção tríplice, que só acontecia mais ou menos a cada 900 anos. Só acontece em Peixes, né? Mais ou menos a cada 900 anos. Então, essa aí seria praticamente a estrela de Belém. É um estudo um pouco longo esse aí, mas, em miúdos, é isso aí, né? Só para a gente entender. Na era de Peixes, abandonou-se o conceito da fusão do homem com Deus, tornando-se uma união espiritual, usando amor, compaixão e serviço. Quer dizer, o homem não achava mais arianamente que ele era Deus, ou que ele ia se fundir com Deus, ou que ele tinha que fazer grandes feitos heróicos para
ser divino, né? Mas antes ele veio buscar o amor, né? O serviço, o lado místico, a devoção, né? Tudo isso. Não é de se admirar que os primeiros cristãos desejassem sacrificar sua fé, ser mártires, né? O que é um sentimento bem pisciano, né? Então, pela fé, pela transcendência, eu me martirizo, eu me sacrifício, né? Me sacrifico ao sacro ofício, né? O ofício sagrado, divino, né? Então, é bem diferente essa concepção aí, né? Jesus é peixe, Maria é virgem e mar. Jesus vem do grego ictis e significa peixe. Maria era uma virgem. Pelo menos assim, é porque é uma simbologia, né? Então, todo mundo gosta de levar muitas coisas ao pé da letra, inclusive a Bíblia, né? Mas é toda uma mitologia, toda uma simbologia muito profunda que nós temos, né? Ligada a isso, né? Até foi pedido que eu falasse um pouco sobre a Última Ceia do Leonardo da Vinci, né? Que realmente aquele quadro é considerado o maior tratado de astrologia que existe, né? E os 12 apóstolos são os 12 signos, né? Incluindo aí Maria Madalena, né? E no quadro eles estão dispostos simetricamente em relação a Jesus, que está no centro, né, da mesa. Então, os signos opostos, cada apóstolo representando um signo, está sentado exatamente no lado oposto do outro que representa o signo oposto, né? E tem várias simbologias naquele quadro, né? Inclusive, tem um livro muito interessante que foi lançado no ano passado, né, do Pedro Tornag, excelente. Procurem adquirir, porque é muito legal. Tá? Chama chama Leonardo Astrólogo. Leonardo Astrólogo. Bom, o nome Maria vem do sânscrito Maya, tá? Que significa mar, né? Do mar veio o peixe, de Maria veio Jesus, né? A religião cristã está repleta da simbologia de peixes. Jesus caminhou sobre o mar, por exemplo, representando o quê? Que ele, inclusive, estava acima da própria era de peixes, estava muito além, né? Porque o mar é o reino de peixes, né? Então, ele estava acima, caminhou sobre o mar. Costume de comer peixe às sextas-feiras, né? Porque sexta-feira é um dia regido por Vênus. Vênus se exalta em peixes, né? Jesus escolheu seus discípulos entre os pescadores, dizendo que os faria pescadores de homens. O milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. O pão é um simbolismo de virgem, né? Porque virgem é simbolizado pelo trigo. O sacramento do batismo, né, nas águas de peixe também, para lavar, purificar os pecados. Os primeiros cristãos se identificavam desenhando um peixe na mão, na areia, né, nas catacumbas, pintando o peixe para todo lado. Ainda recentemente a gente vê muitos padres com peixe na batina, desenhado, bordado, né? E nas igrejas, aqui mesmo na igreja de São José, a gente tem os 12 signos, né? Lá os quadros dos signos e tudo, né? Então a gente sabe que vários papas estudaram astrologia, conheciam muito a astrologia. Quando não estudavam, tinham seus astrólogos. E a igreja foi muito envolvida com esse conhecimento, só que negava tudo, né? Sempre negam, né? Mas eles sempre conheceram, sempre souberam disso tudo, só não podiam revelar, né? Pode passar. A igreja alcança grande poder. A mudança de Áries para Peixes é revelada pelo fato, aí um outro fato da cúspide, né, da mudança de uma era para outra, foi o fato do Império Romano ter se mudado de Roma para o Vaticano, sede da igreja, né?
a Igreja atingiu o máximo de sua influência na Idade Média, né? O desejo pisciano de retirar-se do mundo manifestou-se na vida monástica de diversas ordens, e diversas ordens controlavam muitas terras, detinham grande poder e riqueza, né? No caso aí, porque o planeta Júpiter está muito bem relacionado com peixes, né? Está exaltado em peixes, e Júpiter representa fartura, opulência, grandes propriedades, né? Poder econômico, muitas coisas, né? E como a era de peixes foi e ainda tem sido um pouco uma era de muita injustiça social, desigualdade, né? Desequilíbrio de distribuição de rendas, e como a gente vem vivendo uma decadência realmente da era de peixes, né? O final da era decadência, então isso tem se acentuado muito, né? A desigualdade, os problemas religiosos, os grandes poderes econômicos, políticos que as religiões têm alcançado, né? Porque a religião organizada, formalizada, como a gente conhece, é bem coisa de peixes, por isso também, de uma certa forma, está em decadência, né? Está vivendo um grande impasse, né? Mas isso é um assunto para depois, né? Influência de Júpiter corregente de peixes que rege os religiosos, né? Esse poder da igreja e a riqueza. Os raios de Júpiter invocam filosofia e teologia. No século XVI, a igreja de peixe já havia estendido suas doutrinas e inquisição ao Novo Mundo, a América, né? Em nome de Cristo, milhares foram levados à morte. Aqui mesmo, né, a colonização pelos padres, né, tudo, o catequismo, os jesuítas, essa história toda, né, catequizando os índios, alterando as crenças naturais, né, indígenas, tudo isso. Em nome de Cristo, milhares foram levados à morte. A cobiça, o poder e a expansão da doutrina foram manifestações negativas dessa era. Peixes é dual, e podemos perceber isso na dicotomia entre o bem e o mal, Deus e o diabo, as diferenças entre o Ocidente e o Oriente, a má distribuição das riquezas, né? O certo e o errado, né? E tudo isso, a conduta, né? Porque religião também serve como freio para a humanidade, né? Realmente a humanidade precisava muito de freio ainda de religião. Hoje já não serve tanto mais como freio, né? Porque as pessoas não acreditam tanto mais naquela imagem que a igreja faz do inferno, dos pecados, da punição, né? A coisa mudou um pouco de figura. A influência de Virgem é ligada a pureza em si, né? Por exemplo, essa ideia que eu falei da religião, o pecado original, a coisa de ser puro, de andar correto, certo, né? E ser ameaçado com o inferno, por exemplo, se você não for certinho, não andar dentro de uma coisa de pureza, né? Toda essa ideia de pureza, de não mistura, conhecimentos ligados assim a grande desenvolvimento das ciências, né? Da tecnologia, da indústria realmente, né? Trabalhos, né, ligados a produções em série, aos trabalhadores, direitos trabalhistas, por exemplo, que foram muito desenvolvidos nesse período, né? Tem vários níveis de influência, né? De Virgem realmente, principalmente ligado à ciência, ao conhecimento, ao desenvolvimento, ao aprimoramento do conhecimento, né? Então, a gente vive ainda numa transição, né? De peixes para aquário. No presente, nos encontramos num período muito fascinante, mas um tanto perturbador, né? Que é essa cúspide, né? Essa transição entre duas eras mundiais. Significa que não nos desembaraçamos ainda das vibrações de peixes, tá? De muitas crenças, muitas ideias, às vezes distorcidas, né? E nem fomos completamente absorvidos nos raios do aquário. É como uma pessoa, né, que está no estágio, por exemplo, entre a infância e a puberdade,
né? A criança ela não deita na cama um dia e acorda adolescente no outro dia, né? É um período crítico, muitas vezes, né? É um período difícil de transição, né? Assim como nós, por exemplo, hoje vivemos grande revolução nos costumes, nos valores, nos relacionamentos, né? Em vários tipos de orientações, por causa dessa grande transição. Então, a gente vê claramente hoje o efeito dessa cúspide, dessa transição, né? Por que 1969? O que significa essa data, 1969? Eu vou falar em seguida, tá? Bom, pode até ser, né? É um tempo crítico, mas uma pessoa vai para a cama, certa noite, e acorda adolescente no dia seguinte. O processo é gradual. Da mesma forma, as eras mundiais fundem-se uma na outra. Assim, descobrimos hoje que vivemos no legado do peixes, mas na promessa do aquário. Tá certo? Então, aí a gente tem o que é considerado o início da era de aquário, né? Na verdade, em 69, tiveram dois marcos muito próximos um do outro, uma semana de diferença, né? Primeiro foi a ida do homem à Lua, né? Que foi um grande marco, um grande feito, um prodígio humano, né? Da evolução humana, mas um prodígio espacial, né? Celeste, coisa ligada a aquário. Aquário rege tudo que está ligado ao céu, né? E então, realmente, o fato do homem ter saído do solo terrestre, se aventurado num outro planeta, no universo, aí no céu, né, no nosso satélite, foi uma evolução humana muito significativa, muito simbólica, né? Não vou saber agora te falar, não, mas... mas, por exemplo, tem vários simbolismos, né? O foguete que levou a nave Apolo 11 chamava Saturno V. Saturno é o regente de Aquário, um dos regentes de Aquário, né? Foi um projeto balístico, né? Do Wernher von Braun, que realmente usou coisas bélicas, né? Ainda da guerra, para projetar esse foguete. E tem um livro muito interessante, né? Sobre isso. Chama-se As Eras Astrológicas e a História da Humanidade, de um astrólogo brasileiro, um jornalista, Max Klein. Muito legal, recomendo. Como é que escreve Klein? É igual em inglês mesmo? K-L-N. K-L? I-N. Max Klein. É muito legal. As ideias que ele discorre, né? Assim, não só falando dos grandes períodos, assim, desses grandes anos de 2160 anos, mas falando de períodos menores dentro desses períodos e regências planetárias dentro desses períodos, muito curioso. Para quem gosta de história, né? Para quem gosta dessas coisas, é muito legal. Então, Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar num solo fora da Terra, formalizou a mudança das eras, descendo as escadas do módulo lunar e caminhando num evento que simboliza a cúspide. Mais uma vez, a mudança de uma era para outra, né? Lá num outro planeta. Tinha que ser em Aquário, né? E as primeiras palavras usadas por ele foram que esse é um pequeno homem para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Quer dizer, nem ele sabia o que ele estava falando, eu acho. Mas ele foi um arauto, né, da nova era, quer dizer, qual é o grande passo para a humanidade? É a nova era, a entrada num novo tempo, num novo ciclo, né, numa nova história, né? Outro evento, realizado dias depois, veio a compor o quadro que comprovava o exato momento da mudança de era. Acho que foi uma semana depois. A ida do homem, chegada na Lua, foi final de julho, né? Acho que 31 de julho de 69, e no dia 8 de agosto começou o Festival de Woodstock, né? O Festival de Woodstock mudou os conceitos do homem sobre as razões de sua existência. Pela primeira vez eram questionados os princípios que nortearam o crescimento material da humanidade. Como resultado de uma contracultura,
a era hippie mostrava novos conceitos de substituição da ordem vigente, pois defendiam em Woodstock a importância maior do ser, que se sobrepõe ao ter, né? Então, a gente sabe que Aquário tem a ver com rebeldia, com revolução, com questionamentos sociais, né? Comportamentos, né? Então, realmente, houve todo um questionamento do sistema, do establishment, né? Mas que sociedade careta é essa, né? Capitalista, né? Que só pensa no ter, no status. Não, nós queremos ser livres, queremos, né? Toda a geração aí que veio, né? Nessa época que estava aí com seus 18, 20 anos, 17 anos, né? Foi realmente uma civilização que mudou muitos conceitos humanos de relacionamento, de liberdade, né? Liberdade sexual, muitas coisas que marcou também a revolução do Aquário, né? A liberdade, porque Aquário é um signo muito ligado à liberdade, liberdade de pensamentos, de ideologias, de sistemas políticos, né? Sistemas econômicos, mas uma coisa organizada, não é o rebelde sem causa. Aquário é um signo fixo, então ele busca uma estrutura, tem que ter uma coerência, né? Assim como o Leão também, né? E o Leão, a gente vai ver também os reflexos dele na nova era. Uma nova humanidade, um novo tempo. A mensagem da nova era é que a humanidade como um todo é o Messias. E que a divindade no interior do homem é liberada à medida que a consciência e a evolução se desenvolvam. A individualidade, de alguma forma, né? Então, aí a grande questão que a gente está vivendo e presenciando no momento, por exemplo, a crise religiosa e espiritual que o mundo vive, né? Principalmente o Ocidente, porque Jesus, o Cristo, tem um outro papel hoje no governo do mundo oculto. Essa figura do Salvador, né? Do intermediário, não tem mais, né? Então, a gente precisa de conscientizar isso, que a humanidade em si é que vai se salvar. Quer dizer, nós temos que desenvolver nossa espiritualidade, né? Deus dentro da gente, nossa fração divina, né? E não mais ficar contando muito com santos, né, com Jesus, porque não é o caminho mais. Hoje as coisas estão mudando. A gente está percebendo claramente essa mudança que eu vou falando aqui. Tá? Cada um pode encontrar essa luz no interior e trazê-la para iluminar os outros até que a raça inteira se torne iluminada. Porque acabou o conceito da divisão, do sectarismo, né? Que é um pouco até a coisa ainda de ecos de virgem da última era, né? Que é o individualismo, fazer as coisas por si, contar consigo, achar que ninguém vai fazer tão bem como ele, né? De uma certa forma, né? Então, hoje, a ideia é exatamente a globalização, né? O que acontece comigo acontece com todo mundo. Ninguém está isolado mais, né? O indivíduo é dentro do coletivo. É uma aldeia global, né, que a gente vive hoje. Então, realmente, não cabe mais individualismo tanto, né? Fechar os olhos para o sofrimento alheio. Né? Essa é a ideia aquariana, né? O verdadeiro templo é o nosso corpo. A prática da religião aquariana não está fora na congregação, mas em seu interior, nos momentos de servir ao Pai, de amor e doação ao seu irmão. E, aliás, irmandade, fraternidade, isso tudo é uma coisa bem aquariana. Que não há mais a necessidade de um mediador entre nós e o Pai, mas que podemos falar diretamente com Ele. E já existem muitas pessoas, né, há algum tempo vivendo segundo essa nova consciência, desde lá de 60 e poucos,
que começou essas ideias de comunidade, viver em comunidade, viver de acordo com o mesmo ideal, com o mesmo princípio, né? Ecovilas, sociedades autossustentáveis, grupos espiritualistas, né? Esoteristas, né? Assim, tudo isso. Por isso está havendo o reacendimento de muitas coisas antigas, né? Práticas espirituais, o budismo, né? O ocultismo, a própria sociedade teosófica, quer dizer, tudo isso que era um pouco velado, esotérico, se tornou exotérico, né? Muita coisa hoje é possível que nós tenhamos acesso a ela, né? Então, hoje, em todo o planeta, e aqui no Brasil, né, a gente sempre vê isso, as pessoas buscando. Então, teve o boom das novas terapias, de novas propostas holísticas, né, de visão do homem, da interação do homem com o cosmos, do homem como um todo, né? Tudo isso são claros efeitos, claros sinais da nova era, né? E aqui no Brasil existe um rico celeiro de pessoas e tribos aquarianos disseminando as sementes da nova humanidade. Uma nova autoconsciência. Urano traz a necessidade de ser diferente, inventivo, original, genial, único, fraterno e revolucionário. Muita coisa, né, para um planeta só, né? Então, a autoconsciência é uma prioridade para o homem ou mulher de Aquário. Quanto maior a percepção do ser, tanto maior a possibilidade de evolução. Quanto mais autoconsciente nos tornamos, né, mais, de uma certa forma, evoluídos nós nos tornamos. E menos massificados nos tornamos, né? O poder que será liberado na forma de novas fontes de energia deverá ser canalizado e dominado para que seja benéfico à humanidade. Então, aí também reflexo do leão, né? Que é, por exemplo, a energia solar, né? Hoje, e energias limpas, alternativas, são muito difundidas. Toda essa consciência, né, de ecologia, de boa convivência, né? Então, o leão tem que trabalhar e domesticar seu eu, né? Seu ego, e aprender com o Aquário realmente a ser mais fraterno, a ser mais altruísta, a ser mais coletivo e menos individualista e egoísta, né? Então, a força do leão na nova era é manter a nossa noção de eu, de individualidade, nossa autoconsciência dentro do grupo, dentro do todo. A minha importância como indivíduo dentro do grupo, da sociedade, né? Então, a gente tem a globalização, né? Um fenômeno muito aquariano, novas formas de relacionamentos também, né? Nunca se viu. O que viraram os relacionamentos, né? Porque, hoje em dia, muita gente que ainda mantém o espírito tradicional de relacionamento, né? De casar, de ser romântico, muitas vezes não está encontrando pessoas muito dispostas a corresponder a isso, porque há uma liberdade maior, né, do ser. Às vezes a pessoa não está afim. E o aquariano, o ser de Aquário, não está muito ligando para o que a sociedade fala, não. Né? Se é solteirão, se é isso, se é aquilo, não tem problema. Né? Assim, eu me assumo, eu sou o que eu sou. Aí também ecos do leão, né? A clonagem, a ciência genética, que eram coisas de ficção científica até bem pouco tempo, também é relativo às energias da nova era, né? Muita coisa a gente está vendo que parecia ser ficção, né? Hoje já não é ficção, é realidade, né? A internet, eu acho que é o maior fenômeno da era de Aquário, né? É impressionante como que hoje todo mundo se conecta, todo mundo usa as redes sociais, né? Todo mundo usa tecnologia
E é uma forma impessoal de se relacionar, uma forma aquariana, realmente, né? E muito difundida, né? Você vê, aquário é um signo de ar, o ar é invisível, né? A rede, a internet é invisível, ninguém vê, ninguém sabe onde ela está, onde ela fica, mas ela é tão poderosa, né? Tão importante, né? Então, um fenômeno fantástico que caracteriza muito a entrada da nova era, né? O desenvolvimento da mente intuitiva superior e os poderes paranormais, né? Telepatia, coisas da mente superior que são ligadas a aquário também. A astrologia, a astronomia, bem como a exploração do espaço, a chegada à Lua, contatos com povos de outros planetas, são fatores de destaque na nova era. Isso eu já falava há mais de 20 anos atrás. Eu falava, gente, já tem um bom tempo que eu sou astrólogo. E eu espero e eu sei que eu vou ver um boom da astrologia. E é isso que está acontecendo. Está tendo uma procura, aumentou muito, muito o interesse das pessoas por essa linguagem, né? Por esses conceitos, que é tipicamente uraniana, aquariana, né? Então, por isso as pessoas estão tão ligadas, estão acreditando, se abrindo mais, aceitando mais, né? Coisa que até há pouco tempo era um grande tabu aí, né? Coisa que tinha muitas coisas, né? O futuro depende de nós. A estrada para a paz é longa. Antes que uma tranquilidade universal, a era de ouro, possa se manifestar, deve antes ser encontrada dentro de cada um. Mas estamos entrando no ponto de mutação, na evolução da consciência humana. Estamos percebendo mais do que nunca a interdependência de uma nação em relação à outra, de um indivíduo em relação ao outro, e isso é muito importante, né? Não existe mais tanto o indivíduo, né? Existe o indivíduo como referência, mas o indivíduo não é nada sozinho, né? O homem não é nada isolado numa ilha, por exemplo, ele é só um organismo ali. Mas quando ele se conecta, se contata com o mundo, com a sociedade, ele é outra coisa, né? Ele é um indivíduo. Dentro do todo, dentro do coletivo. Ele pode desenvolver muitas coisas, né? Os direitos do homem, entendidos como naturais e fundamentais, ganham força e se espalham como premissa básica de conquista de igualdade social. Né? Claramente, os direitos da mulher, né? Que é lugar comum ficar falando disso, né? Aliás, já é até antigo isso, né? Mas é uma grande conquista da era de Aquário, a igualdade, né? Dos sexos, dos gêneros, toda essa necessidade de entender isso, né? Então, a mulher deixa os cantos escuros que a faziam matriz e nutriz para se igualar ao homem força, direitos e deveres. As ciências e as artes se livram da tutela das lideranças religiosas e governamentais e abrem seu próprio espaço. A inventividade humana ganha foros de verdadeira explosão de tecnologia, nos quais o crescimento e o desenvolvimento se medem em progressão geométrica. Né? Então, é incrível, é alucinante a evolução da tecnologia, né? Todo dia, todo momento é uma descoberta nova, é muito rápido, é tudo, né? E outras coisas vão ficando até obsoletas, e vai facilitando a vida, o conforto, né? A facilidade que a tecnologia traz para nós é incrível, né? Nós só não podemos ficar escravos dela, né? Artificializados por ela. Mas é algo realmente muito aquariano, né? Vertiginoso o crescimento das descobertas, das invenções. Aquário rege os inventores, né? As pessoas diferentes, originais, né? Que criam coisas e tudo isso, né? Acho que a própria moda, né? Não, aí